Olá, sejam muito bem-vindos. Para quem está chegando agora, já aproveita para se inscrever aqui no canal e, claro, deixar sua opinião nos comentários, que é sempre importante. Hoje, a gente vai encarar um tema que assusta muita gente, a acentuação no português. Mas a promessa é a seguinte, no final desta análise, tudo vai parecer bem mais simples e lógico. Vamos nessa? Fala a verdade. Olhar para as regras de acentuação não dá a impressão de que é um labirinto sem fim? É uma sensação super comum. A gente olha para aquele monte de regras e a primeira coisa que vem à cabeça é: meu Deus, por onde eu começo? Então, a grande virada de chave é entender que não é um caos. Por trás de tudo isso existe uma lógica, um sistema bem inteligente. E é seguindo essa lógica, passo a passo, que a gente vai parar de decorar e finalmente entender como a coisa toda funciona. E aqui está o nosso mapa para essa jornada. A gente começa pelo alicerce de tudo, depois constrói em cima com as regras principais, dá uma olhada nos casos especiais e, no fim, bota o conhecimento à prova. Vamos lá! Ok, primeiro passo. Tudo, absolutamente tudo sobre acentuação começa aqui. Se o conceito de sílaba tônica, que nada mais é do que a sílaba mais forte da palavra, fica bem claro, o resto fica muito, mas muito mais fácil. É a fundação da casa. Primeiro tipo de palavra, as oxítonas. A força da palavra, a entonação, tá lá no finalzinho. Pense em urubu. Ninguém fala urubu, certo? A gente fala urubu. A mesma coisa com sofá. Bem simples. A última sílaba é a que manda. Agora, as paroxítonas. Aqui a sílaba tônica dá um passo para trás, ela é a penúltima. E olha só que interessante, essa é a categoria mais comum no português. Mais de 60% das nossas palavras são paroxítonas. Palavras como fácil e automóvel são exemplos perfeitos disso. E por último, mas não menos importante, as proparoxítonas. A sílaba forte aqui é a antepenúltima, sempre contando de trás para frente. Pensa em trágico, gramática. Guardem bem esse nome, porque ele nos leva direto para a regra mais legal de todas. Bom, com essa base bem estabelecida, vamos para a regra mais simples e, sinceramente, a mais satisfatória de todas. É aquela regra que não tem exceção, sabe? Um verdadeiro presente da gramática. É isso aí que está escrito. Se a palavra é proparoxítona, ela sempre, sem exceção, leva acento. Palavras como patético, árvore, período, todas seguem essa regra de ouro. Identificou que a antepenúltima sílaba é a tônica, pode botar o acento sem medo de errar. Simples assim. Certo. Com a regra mais fácil garantida, vamos para o próximo nível. Agora a gente vai entender os padrões que governam a maioria das palavras que têm a força no final, as oxítonas e os monossílabos tônicos. O ponto interessante aqui é a lógica. A gente não acentua toda oxítona. Por exemplo, urubu e caju são oxítonas, mas não têm acento. A regra é bem clara. A gente só acentua as oxítonas que terminam em A, E, O, com ou sem S, e também as que terminam em M ou ENS. É um grupo bem seleto. Para as palavras de uma sílaba só, os monossílabos, o padrão é muito parecido. A gente só acentua os que terminam em A, E, O, seguidos ou não de S. É por isso que lá, fé e pó levam acento, mas luz, mar e bem, que também são fortes, mas terminam com outras letras, ficam sem. Muito bem, agora a gente chegou na regra que todo mundo considera a mais chatinha, a das paroxítonas. Mas calma, vamos usar uma lógica de exceção que vai fazer tudo se encaixar como um quebra-cabeça. Então, o segredo é o seguinte. A regra das paroxítonas é o contrário, é o espelho da regra das oxítonas. Lembra daquelas terminações A, E, O, em, barra, ens que a gente acentua nas oxítonas? Pois é, para as paroxítonas, a gente acentua quase todas as outras terminações. É a regra da exceção. A gente marca com acento os finais menos comuns, para mostrar onde está a sílaba forte. E aqui estão alguns desses finais diferentes. Olha como funciona. Paroxítonas que terminam com L como em fácil, com R como em cadáver, com I ou IS como em táxi e lápis, e com US como em vírus. Todas elas são exceções à terminação mais comum, por isso precisam ser marcadas com acento. E atenção máxima para este caso, porque é o que mais aparece em prova de concurso de vestibular. Paroxítonas terminadas em ditongo. Ditongo é só o encontro de duas vogais na mesma sílaba, tipo o ia em história, o ie em série, o ua em água. Viu essa terminação? Pode saber que tem acento.
Certo, já passamos pelas 3 grandes regras, agora vamos só dar uma olhada em alguns casos especiais que são importantes, incluindo as mudanças do acordo ortográfico, que até hoje geram bastante dúvida. A regra do hiato parece complicada, mas tem uma lógica bem clara. A gente acentua o i e o u tônicos quando eles ficam sozinhos numa sílaba ou no máximo acompanhados da letra S. É o caso de saída e saúde. Mas, por exemplo, em raiz, o i não está sozinho. Ele forma a sílaba com o z, por isso não tem acento. E aqui está uma das maiores fontes de confusão recente. O acordo ortográfico acabou com alguns acentos que a gente estava super acostumado. Ditongos abertos, ei e oi, em palavras paroxítonas, como em ideia, perderam o acento. O acento que marcava hiatos, como vou e leem, também caiu fora. Isso mostra como a língua está sempre viva, sempre mudando. Ufa, passamos pela lógica toda, agora é aquela hora boa de colocar o conhecimento em prática para ver se as peças realmente se encaixaram. Vamos para uma questão bem rapidinha? Dá uma olhada nas opções. Pensa com calma nas categorias que a gente viu. Proparoxítona, paroxítona terminada em ditongo, oxítona. Qual dessas alternativas traz um grupo de palavras que tem exatamente a mesma justificativa para o acento? E a resposta certa é a letra D. Ardu, contemporânea e discordâncias. Todas são palavras paroxítonas e a sílaba forte de cada uma delas termina em um ditongo. É aquele padrão que a gente comentou que é super comum em testes. Então, no final das contas, o que fica? Que a acentuação não é só uma lista de regras para decorar. É um sistema de padrões. Tem o padrão absoluto das proparoxítonas, o padrão das terminações específicas das oxítonas e o padrão da exceção para as paroxítonas. É um sistema. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Depois de entender essa lógica toda, com certeza tem alguma palavra por aí cuja acentuação sempre foi um mistério, mas que agora clareou. Que palavra é essa? Compartilha aí nos comentários qual foi o seu momento ahá. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!